Bom dia, Nath. Bom dia, pessoal. Bom dia, Isa. Bom dia, galera. Está no ar o Planeta Vida. O tema de hoje é sobre os anuros. O grupo abriga espécies de sapos, pererecas e rãs. Esses três causam muita confusão na hora de saber quem é quem e deixam mais dúvidas do que certezas. Afinal, qual a diferença entre eles? Os anuros estão alocados dentro de um grupo maior ainda, chamado anfíbios. Os anfíbios não se resumem apenas a sapos, pererecas e rãs, mas a cobras-cegas, cecílias e salamandras também fazem parte desse conjunto. São mais de 7.000 espécies de anfíbios no mundo todo, sendo que 600 delas estão na Amazônia. O Brasil lidera o ranking de riqueza de espécies mundiais de anfíbios. Até agora, só não foram encontradas espécies na Antártica. Porém, apesar da variedade, cerca de 1/3 dos anfíbios encontram-se ameaçados de extinção em decorrência da ação humana danosa sobre o ecossistema planetário. O grupo desempenha importante função ecológica no controle de população de insetos e outros invertebrados, além de servirem de alimentos para uma gama de animais, mantendo o ecossistema um equilíbrio constante. Mas afinal, quem são esses animais? Vamos conhecer um pouco mais sobre esses pequenos organismos tão variados e tão importantes para o meio ambiente. A Nath foi para a rua conferir quem está por dentro do mundo dos anfíbios. Eu vim saber da galera se eles sabem quem é quem no mundo dos anfíbios. Eu tô aqui com a Maria e com a Duda, de Medicina Veterinária e de Psicologia, e eu quero saber, vocês sabem quem são esses aqui? Eu acho que é minhoca, sapo, rã, Salamandra. Então, esses aqui são anfíbios. Você sabia que esses seres aqui estão correndo risco de extinção? Não. Pois é. Vou falar mais com o pessoal aqui. Tudo bem, Pedro? Oi. Pedro, você sabe a diferença desses animais? Não. Olha, me diz assim algumas características parecidas. No caso, esses aqui não tem sangue quente. Eu acho que nenhum deles, né? Será? Não sei, eu acho. E aí, Thaís, o que você acha? Quais são esses anfíbios aqui? Não faço ideia. Não sabe a diferença entre eles? Não. Tudo bem? Qual é o seu nome? Oi, meu nome é Bruno, faço publicidade. Prazer, Bruno. Olha, você sabe que animais são esses? Sapo, rã, perereca. Você sabe dizer qual a importância deles no ecossistema? Ajudam a fazer o solo ter mais ar, sei lá. Mas afinal, qual a diferença entre eles? Vamos saber num material que o Guilherme preparou e que vai rodar agora no VT. É com você, Guilherme. Os anfíbios alocam 3 subgrupos: os das cobras-cegas e das cecílias, os das salamandras e dos tritões e os anuros. Eles compartilham características cruciais que fazem com que esses animais sejam agrupados no mesmo conjunto. Existem alguns caracteres que são comuns a todos os anfíbios e fazem deles um grupo único de animais, como possuir uma pele úmida, permeável à água e a gases, e rica em glândulas de muco e glândulas granulares, que podem produzir secreções químicas, antibióticas e venenos contra predadores. Além disso, os anfíbios podem respirar por pulmões, brânquias ou pela pele, e apresentar ciclo de vida em geral com 2 fases, uma larval aquática, ou girinos nos anuros, seguida de metamorfose e a fase adulta. Nem todos os anfíbios depositam ovos ou apresentam metamorfose. As espécies são predominantemente aquáticas ou vivem em locais úmidos e protegidos, pois a sua pele úmida e permeável e seus ovos sem cascas ficariam expostos à dessecação sem a presença da água no ambiente, o que pode ocasionar na sua morte. Além disso, a sua temperatura corporal varia de acordo com a temperatura do ambiente. Por isso, são os locais frescos e protegidos do sol são em geral os seus prediletos. Mas normalmente possuem hábito noturno, a fim de evitar a perda d'água para a atmosfera, visto que não conseguem controlar sua temperatura, nem a quantidade de água que entra e sai do seu corpo pela pele. Os anuros são representados pelos anfíbios sem cauda. Eles apresentam um tronco relativamente curto e 4 membros locomotores, desenvolvidos durante a fase adulta. Os membros posteriores geralmente são maiores e adaptados para a locomoção com pulos. É importante ressaltar que nem todos os anuros podem saltitar por aí, mas mesmo assim o grupo é bem reconhecido por isso. A sua língua elástica é outro fator que bem caracteriza os anuros. Contudo, ao contrário do que muitos imaginam, nem todo anuro possui uma língua que captura artrópodes no ar. Membros da família Pípide não possuem línguas e se alimentam com o auxílio de membros anteriores. Em geral, os anuros comem principalmente invertebrados, porém a espécie brasileira Quishnoaila truncata, endêmica do Rio de Janeiro, é o único anuro que tem as frutas de restinga como principal componente de sua dieta.
Ter alimento abundante disponível é essencial para a perpetuação de toda espécie, e a defesa desse recurso é crucial para a sua sobrevivência. No caso dos anuros, os famosos coachados são a sua artimanha para defender recursos, bem como demarcar território, buscar por parceiros na reprodução e em resposta a situações de estresse, como tentativas de predação. Todas essas características se aplicam a sapos, rãs e pererecas. O que difere esses anuros entre si é a nomenclatura popular baseada basicamente em características morfológicas e comportamentais dos animais, como a textura de pele, a presença ou não de discos adesivos nas patas, o grau de dependência da água e o ambiente onde são comumente encontrados. Os sapos verdadeiros pertencem à família Bufonidae e apresentam a pele mais rugosa e com verrugas, corpo robusto, braços e pernas curtos e por isso costumam dar pulos menores. Podem ser encontrados distantes de corpos d'água. São majoritariamente terrestres, embora existam representantes arborícolas e aquáticos e produzam fortes toxinas. As rãs já possuem a pele mais lisa e úmida, são mais esguias de perna longa e são comumente encontradas nas margens de corpos d'água. Elas apresentam membranas interdigitais e são bastante ágeis. Já as pererecas são caracterizadas pela presença dos discos adesivos nas extremidades dos dedos, o que lhes confere a capacidade de escalar diversos tipos de superfície, desde a rugosa até as mais lisas. Como são capazes de grudar bem em superfícies e saltar alto, podem ser encontradas facilmente sobre as árvores e em vegetações às margens de corpos d'água. É com vocês no estúdio. Muito bacana, Guilherme. Mas apesar dessa diferença técnica, os anuros acabam sendo chamados popularmente de sapos, mesmo sendo pererecas ou rãs. Pois é, os anuros são um grupo bem rico em espécies. Uma característica que chama muito a atenção nesses animais, além da famosa língua, é a variedade de cores de pele. Isso é resultado da combinação de células pigmentares contidas na derme dos animais, chamados de cromatóforos. As colorações podem ser uma resposta ao meio como forma de camuflagem, imitando o substrato, ou como forma de afastar predadores, usado para alertar a presença de compostos impalatáveis ou tóxicos em sua pele. Perfeitamente. São mecanismos bem eficazes para reduzir a predação. Muitas outras espécies possuem os dois tipos de coloração, a parte da camuflagem, no dorso, e de alerta com cores bem vivas no ventre. Quando manipulados, os animais se contorcem e exibem o seu ventre como alerta de veneno, a fim de desestimular a predação. Tem alguns que, inclusive, mudam sua postura corporal para afastar predadores, como inflar os pulmões ou abaixar a cabeça e levantar a sua parte posterior do corpo, aumentando o tamanho corporal. Outros podem exibir as glândulas de veneno. Fatores esses aparentemente bem vantajosos evolutivamente, capazes de garantir a sobrevivência desses animais até os dias de hoje. Sabe-se que sapos, pererecas e rãs são um grupo bem antigo. Eles evoluíram dos peixes e conquistaram o meio terrestre há aproximadamente 416 milhões de anos. É verdade, Nath. Essa história é bem longa e remonta ao período antes dos dinossauros no Devoniano. O nome de um dos antepassados dos vertebrados terrestres é Tiktaalik. Ele é o elo entre peixes e os vertebrados terrestres, vista a presença de nadadeiras peitorais e pélvicas, escamas ósseas, ausência de nadadeiras dorsais, corpo achatado e brânquias bem desenvolvidas. Mais tarde, no Carbonífero, surgiu o Batacracomorphos, que eram mais terrestres que aquáticos, e acredita-se que esses animais deram origem nos anfíbios atuais. Somente no Cenozoico, os primeiros anuros verdadeiros surgiram. As cobras cegas são as únicas do grupo que ainda possuem resquícios de escamas sobre a pele. Contudo, em geral, a tendência do grupo foi formar um tegumento delgado, mucoso e bastante permeável. Essa característica da sua pele fez com que os anuros fossem e ainda sejam muito dependentes de umidade. Portanto, habitam regiões próximas da água. As espécies noturnas ou durante os períodos de seca se escondem em tocas ou se enterram, de dia, para evitar a perda de água do corpo. Eles podem passar longos períodos em jejum, saindo somente durante a estação chuvosa em busca de alimento e outros sapos para se reproduzir. Existem também os superanuros, que conseguem driblar relativamente a perda de água e viver em ambientes secos, como a região quente semiárida na Caatinga ou frias na tundra ártica. Pois é, esses anuros possuem características fisiológicas muito específicas que permitem a sua sobrevivência, como o não congelamento dos seus fluidos ou a redução de suas taxas metabólicas e motoras para manter o balanço hídrico, térmico e energético. Existem ainda espécies que vivem em áreas de água salobra, como os manguezais.
Porém, é bom ressaltar que esses superpoderes não são regras para todos os anuros. Em geral, eles precisam de locais úmidos para sobreviver e para depositar os seus ovos. A depender da espécie de anuro, eles podem colocar os ovos sobre folhas, em tocas ou diretamente na água. Alguns fazem ninhos de espuma ou colocam seus ovos dentro de bromélias ou em poças formadas em troncos de árvores. Portanto, devido a essa capacidade limitada em tolerar ambientes extremos, sapos, pererecas e rãs são uma das principais vítimas da destruição ambiental e das mudanças climáticas deflagradas pela ação antrópica. O Guilherme vai contar pra gente as principais ameaças que pressionam e restringem a sobrevivência de diversas espécies de anuros no mundo e no Brasil. A importância ecológica dos anuros é inestimável, tanto por sua diversidade de espécies, mas também pela sua interface entre a água e a terra. Cada etapa de vida dos anfíbios possui uma ecologia particular diante de sua dieta específica nos estados larval e pós-metamórfica. Quando gerinos, os anuros comem algas, detritos, ovos e outros organismos. Já os adultos se alimentam principalmente de invertebrados. Em ambas as fases, sapos, pererecas e rãs servem de alimento para diversos animais, como peixes, répteis, artrópodes, aves, mamíferos e até mesmo outros anfíbios. A destruição e a fragmentação de habitats, principalmente em decorrência de desmatamentos, poluição das águas, introdução de espécies exóticas competitivas, a caça e a captura para comércio de animais de estimação, são as principais causas do declínio de população dos anuros no mundo todo, principalmente no Brasil. O desmate leva à perda de locais úmidos ideais à sobrevivência dos anuros, deixando o ambiente mais quente e seco, o que incompatibiliza com as necessidades ambientais desses organismos. Diante da fragmentação, sapos, pererecas e rãs, que necessitam da água para depositar ovos e para a sua metamorfose, podem não conseguir acesso a rios, córregos e lagos para nidificar. Eles podem inclusive acabar mortos ao atravessar áreas descampadas com pastagens e plantações, ou mesmo impedidos de atravessar barreiras como uma rodovia que divide a floresta. Dos que se arriscam à travessia, muitos acabam atropelados. Outro problema da fragmentação de habitats é a redução da área de vida desses animais. A depender da distância entre os fragmentos florestais, o deslocamento desses anuros pode ser prejudicada, o que impossibilita o fluxo gênico entre as populações de fragmentos diferentes. Ou seja, a variabilidade genética acaba limitada ao cruzamento entre animais aparentados. Isso aumenta a probabilidade de doenças hereditárias, o que podem levar à sua extinção local. Acredita-se também que as mudanças climáticas tenham favorecido a proliferação e a infecção de fungos altamente patógenos em anuros no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Além disso, a introdução de espécies exóticas na fauna silvestre pode abrir as portas para a entrada de novas doenças no ecossistema e representar uma grande ameaça a anfíbios e outros animais nativos já ameaçados. Esses animais exóticos, ou seja, que não são naturais de um determinado país ou bioma, podem exercer também forte pressão ecológica sobre as espécies nativas, como os anuros endêmicos do Brasil, como a predação voraz de ovos e indivíduos adultos, ou a competição desleal por alimento e espaço. Por fim, outro determinante para a queda no número de populações de anuros no mundo é a poluição das águas com pesticidas e a chuva ácida. A introdução desses produtos químicos agressivos pode subitamente matar algumas espécies, intoxicar toda uma cadeia trófica ou alterar o desenvolvimento dos girinos, podendo causar má formação e morte. Pelo menos 35% dos anuros estão listados em alguma categoria de ameaças propostas pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Diante da velocidade da destruição ambiental causada pelo humano, há uma grande possibilidade que muitos anfíbios venham a ser extintos antes mesmo de serem conhecidos. O problema não é se esses animais podem se adaptar às alterações antrópicas, e sim se a velocidade dessas mudanças excede o tempo que esses organismos levam para se adaptar. Estúdio! E a forma mais adequada e economicamente viável de proteger os anuros e evitar as extinções em massa é o estabelecimento de áreas protegidas no país. Essa simples medida, além de criar um microclima mais agradável para o bairro ou cidade próxima de onde foi criada, ela garante fornecimento de água a regiões e locais naturais para o exercício de atividades físicas, ao ar livre e áreas de lazer.
Já em ecossistemas já fragmentados pela ação humana, as melhores medidas seriam a recuperação das áreas desmatadas e degradadas e a criação de corredores ecológicos que conectem manchas distantes de fragmentos florestais. Os corredores são ideais para que a travessia desses animais seja feita de forma segura. A conservação do habitat natural é a melhor medida para a preservação de anures, inclusive de diversas espécies de animais e vegetais. Conservar é melhor do que correr atrás do prejuízo depois. É verdade. É isso, pessoal. O Planeta Vida fica por aqui. Muito obrigada pela atenção e uma ótima semana para vocês. Tchau e até o próximo episódio. Tchau, tchau.